Menorá na TV hoje apresenta para você um especial sobre Jerusalém numa conversa profunda que tive com o meu querido Marcel Berdichevsky, que é guia em Israel. Nascido no Brasil, viveu no Brasil muitos anos, fala português correntemente, conhece tudo de Israel e tem um apreço, uma paixão, uma ligação especial com Jerusalém. Aliás, como todos os judeus também têm, não só os judeus, muçulmanos, cristãos, não há quem no mundo não aprecie Jerusalém como um pedacinho do seu coração. Mas para nós judeus, Jerusalém é a totalidade do nosso coração. Essa conversa com o Marcel Berdichevsky certamente será uma conversa que vai esclarecer muitas dúvidas a teu respeito. Você vai conhecer alguma coisa sobre a Cidade Velha, você vai ouvir falar dos atentados terroristas que estão acontecendo agora, você vai ter um mergulho nessa cidade sagrada que é o ideal, o sonho de cada judeu, que a cada ano que passa diz a frase que todos nós conhecemos muito bem: no ano que vem, em Jerusalém. E mais do que isso, existe uma frase que nenhum de nós esquece: se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a destreza dela. Ou seja, eu não preciso ter mãos, pés, coração, se eu não tenho ligação com Jerusalém. A partir de agora, Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Vamos então ao primeiro bloco de Menorá na TV com Marcel Berdichevsky, guia em Israel, profundo conhecedor da cidade sagrada, da cidade de Jerusalém. Vamos lá. Vamos conversar, primeiro de tudo, sobre os atentados que estão acontecendo em Jerusalém nesse momento. Depois nós vamos entrar na história da cidade propriamente dita. Um pouquinho de atualização. A gente teve nesses últimos 3, 4 dias uma série de incidentes que, na verdade, fazem parte do que a gente já conhece do mesmo modelo de décadas. É uma forma que os grupos terroristas, no caso aqui a Hamas, procura esquentar o ambiente justamente quando se tem passos de negociações, passos que são de acordos, e uma forma de poder marcar presença. Logicamente. Mas o que está acontecendo nesse sentido aí? O Estado de Israel, com o governo atual, tem dado muitos passos de normalização. Essa semana tivemos os primeiros voos para o Marrocos. A ligação, a abertura que começou com os países do Oriente, no caso Emirados em geral, agora Bahrein também, agora Marrocos, oficializando, isso vão dando uma certa normalidade para a relação entre o Estado de Israel e os países muçulmanos. E isso não passa muito bem aos olhos dos grupos terroristas e nem aos olhos do Irã, que também essa semana teve um pouco de tensão pela forma de como está sendo tratado na Europa e com os Estados Unidos na aceitação da renegociação e da conversa com o Irã. Então isso tudo serve de pano para que grupos terroristas aproveitem essas oportunidades para chamar atenção para si e buscar, como a gente chama, fazer bagunça, né? Ou seja, chamar atenção para suas fronteiras, chamar atenção para suas bandeiras. Então, isso acaba caindo nesse tipo de situação. Logicamente que o governo de Israel, às vezes, não tem muito o que fazer, porque contra o terror não tem como solucionar, né? Semana inteira passa o exército fazendo batidas e buscas e tirando armas de lugares ilegais e prendendo pessoas, mas isso nunca acaba, porque o terrorista ele é um cara que durante o ano inteiro ele pode parecer um ingênuo professor e um dia para o outro o cara sai matando, né? Então, e outra coisa, ele age na sombra e pelas costas. Exatamente, ele age sozinho, né? Ele não age dentro de um bando, ele faz parte de um grupo idealista, mas não é pessoas que se encontram, fazem uma reunião, vão fazer um planejamento. Não, eles são grupos terroristas que eles têm o apoio religioso e eles sabem que na hora que alguma coisa vai acontecer, vão botar a família dele protegida. No caso aqui, o cara foi mais ainda prevenido, o cara mandou a família inteira para o exterior, o cara já deixou pronto, o cara já tinha engatilhado isso e, logicamente, nunca dá para saber. O que acontece em 4 paredes não tem nenhum serviço secreto que descobre, entendeu? Ô Marcel, um dos meninos que levou tiros, ele foi salvo pelo tefilim que estava no coração ou na cabeça dele? Conta essa história, Marcel.
Então, não era um menino, né? Era um senhor, um rabino. O lugar do atentado foi bem próximo do Kotel. As pessoas saem do Muro das Lamentações em direção ao bairro muçulmano, às vezes para sair pelo portão de Nablus, ou entram por ali, ou seja, num bairro muçulmano que foi, e tinha algumas pessoas que estavam saindo da reza e estavam com tefilim no corpo, ou seja, estavam vestidos com tefilim. E uma parte da bala bateu justo na caixa do tefilim, o que salvou o impacto, né? Porque se não batesse lá, entraria no corpo dele, e aí seria talvez fatal. Então ele literalmente ficou grato aí a Deus por esse milagre. O que aconteceu com o terrorista que deu esses tiros, hein? Não, ele morreu. Na hora teve já o pessoal da segurança atrás, foi imediato, né? Um deles fugiu, depois esse daí que deu o tiro, esse daí morreu, e lógico que depois encontraram toda na casa da família, que a família já não está mais aqui, já viajou para o exterior, que ele deixou uma carta. Aí começou a se levantar todas as informações que o cara era um ativista do Hamas, mas nunca tinha passagens na prisão, né? Sim, cidadão de Jerusalém ou cidadão de Israel? É cidadão de Jerusalém Oriental, né? O status dele é dentro de uma cidade, de um bairro chamado Shuafat, que é dividido o bairro em um bairro que está aberto a Jerusalém Ocidental e um bairro que está, uma parte que é fechada que a gente chama de Mahane Plitim, um ex-campo de refugiados. Na verdade não tem mais refugiado nenhum, o cara já é a terceira geração que está aqui. O cara já é neto de um refugiado de 67, né? Mas chamam de campo de refugiado. É porque são dois... Marcelo, o nome, sim. Não, pode terminar teu raciocínio. Não, é porque essas regiões, elas são administradas, parte delas, com uma pobreza muito interna do próprio governo palestino, ou seja, a parte dos chamados refugiados, eles recebem apoio do governo, da autoridade palestina. E muitas delas vivem ainda numa pobreza, ou seja, não tem uma infraestrutura que cresce. Parte que está debaixo a autoridade palestina continua dando dinheiro para quem mata israelense, não? Vem do Irã, provavelmente, né? Mas continua? Lógico. E não só isso, né? Como coloca o cara como... Faz um outdoor dele, né? É um herói. Fazem figurinhas para distribuir para as crianças, ou seja, serve de herói. E não é só para crianças, não vamos ser ingênuos, não é só para crianças. Só para a juventude daqui de hoje muçulmana também. Há 59 anos passados, eu cheguei pela primeira vez na minha vida em Jerusalém. Uhum. E eu não pude entrar no Muro das Lamentações, porque Jerusalém naquela época era dividida, e os jordanianos eles ficavam de cima para baixo com as metralhadoras, com os fuzis, apontados para os israelenses e os turistas, como eu, que era um menino na época. Então eu ouvia falar em Muro das Lamentações, não sabia direito o que era, mas não pude entrar porque os jordanianos impediam. Veio a guerra de 67, eu me voluntariei com outros 50 e poucos jovens judeus cariocas. Chegamos em Israel no fim da guerra, a guerra já tinha terminado. Trabalhamos para a substituição de soldados que estavam defendendo as fronteiras, como você sabe. Sim. E pude entrar no Muro das Lamentações, e quando eu me lembro disso, me dá vontade de chorar de alegria. Jerusalém, que nunca foi a minha preferida, passou a ser. Eu nasci na praia e Tel Aviv, para mim, sempre foi o meu xodó, mas com o tempo eu fui entendendo a importância de Jerusalém, não só para o povo judeu, mas também para o mundo muçulmano e para o mundo cristão. E entendo que essa importância ela só é potencializada pela bandeira de Israel, porque só com a bandeira de Israel existe democracia nessa região, e a democracia permite a todos, diferentemente daquilo que aconteceu comigo, que possam orar nas suas situações de fé, nos seus rincões ligados aos milagres de cada religião e, obviamente, ligados à nossa questão, ligados ao Deus de Israel, ao rei Davi, ao rei Salomão, a tudo que aconteceu depois disso. E eu pergunto a você o seguinte: qual, na tua avaliação, é a importância de Jerusalém para o mundo judeu? Antes de responder a importância de Jerusalém, o que você falou é muito interessante. Eu costumo levar muitos
clientes, muitos turistas para passear, né, até o período do início da Covid, para, logicamente, mais da metade do tempo que a gente passeia por Israel em Jerusalém. E muitas vezes eu levo clientes que já estão também numa faixa etária que eles tiveram a oportunidade de vir para cá antes de 67. E, curiosamente, eles falam, eu não pude, na minha primeira visita, ter a oportunidade de ver isso, seja os lugares onde foram as batalhas em 67, seja no Monte das Oliveiras, no Monte Escopos, muitos dos lugares históricos que estão na parte da Jerusalém Oriental, ou até dentro das muralhas, eles não tinham essa oportunidade de conhecer. Então, é muito curioso isso que você fala, porque realmente emociona essas pessoas que tiveram vendo uma vez uma Jerusalém dividida, com arames farpados e muros, e tendo essa impossibilidade de visitar os lugares históricos, bíblicos, religiosos. Antes de você continuar, Marcel, eu quero te dizer que eu já peguei situações incríveis em Jerusalém. Eu já peguei a Intifada, eu presente aí, eu já peguei Guiló atirando contra os bairros judeus, eu já peguei Jerusalém não unificada, dividida, já peguei Jerusalém unificada, e eu já fui, graças a Deus, eu consegui chegar a Nablus, eu consegui chegar a Belém, eu consegui chegar a Jericó, eu consegui chegar a Hebron, eu conheço bastante bem, eu conheço Ramallah, eu conheço El Biré, enfim, eu conheço essa região bastante bem, e a cada dia, a cada verificação que eu consigo fazer, a cada momento, aquela frase, se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a destreza dela, é uma frase que eu hoje utilizo para mim e para quem convive comigo mais proximamente. Eu entendo, mas o que eu queria completar a ideia que você começou falando é que é impensável que no mundo moderno de hoje a gente não tenha liberdade e possibilidade de visitar todos os lugares. Isso é impensável, é inaceitável. Ou seja, Jerusalém ficou dividida e ficou proibida para judeus. Até mesmo quando Jerusalém não estava dividida, no período turco ou no período britânico, judeus também não tinham liberdade de culto no Muro das Lamentações, por exemplo. Ou seja, hoje no mundo moderno a gente não consegue imaginar que existam ainda lugares e pessoas que pensam na proibição de circular em lugares históricos, famosos, com liberdade. E isso, lamentavelmente, continua acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, a autoridade palestina proíbe a entrada de judeus. Lugares como Nablus, a visitação lá é uma vez por mês com apoio do exército e sempre meia-noite para poder visitar a tumba do filho do patriarca Jacó, de José, né, o famoso José, o justo. A gente tem essas proibições que é inaceitável no mundo moderno. E, lamentavelmente, o mundo se cala nesse sentido, como sempre se calou ao longo da história. Então, isso é um problema realmente. Você pergunta qual é a importância de Jerusalém. Jerusalém bíblica, Jerusalém dos profetas, ela é a casa de Deus para todas as nações. Ou seja, todas as pessoas com a pureza do coração que queiram se aproximar de Deus, Jerusalém é o caminho. Jerusalém, ela não é à toa que se tornou um palco de guerra em 3.000 anos de história, pelo menos, que a gente conhece, né? Ou seja, até mais, 4.000 anos, desde Abrão. Mas por que Jerusalém é um palco de batalha? Exatamente porque todos querem fincar sua bandeira de representatividade. Eu sou o que representa a palavra de Deus, ou eu represento Deus, ou eu sou o próprio Deus, como foram impérios babilônicos, persas e outros. Ou seja, isso é o problema. Jerusalém representa o local da revelação divina, onde todos nós temos que nos conectar com o Criador. E isso Israel permite. Israel sempre, desde a época do rei Salomão, quando permitiu mulheres pagãs de rezarem para o seu Deus, ou seja, com a tolerância religiosa, uma coisa que parece meio absurda, mas é o que aconteceu na época do Salomão. Ele permitiu para mulheres deles que não eram monoteístas que tivessem seu espaço religioso, e nos dias de hoje o Estado de Israel moderno permite todas as religiões e liberdade. Lamentavelmente não acontece o contrário. Então, esse é um problema que a gente enfrenta, mas Jerusalém representa isso, representa o polo
mais latente com a relação divina, ou seja, é o ponto mais sagrado para todas as religiões, né? Porque se fala do lugar da revelação de Deus. Ou seja, Deus se revelou para Abraão, sua promessa com o povo de Israel, o templo que representava a casa dos milagres, onde durante o período de quase 1000 anos, os milagres da revelação de Deus, e lamentavelmente hoje em dia as pessoas não querem reconhecer isso, às vezes até falam que não tem relação de judeus com a cidade de Jerusalém, ou seja, esse absurdo que a Unesco, há alguns anos, vem seguido falando que o Muro das Lamentações não tem uma importância para o povo judeu. Ou seja, existem alguns absurdos da história que não sei de onde, ou quem assina embaixo disso, com que tipo de conhecimento, se não é má fé, se não é interesse, ou alguém que está pagando por trás para falar o que fala, porque não dá para entender. Mas, meu querido amigo, a ONU é um vale-acoto de bandidos. Não, falei da Unesco. Bandidos históricos. E a Unesco é de onde? E de onde é a Unesco? Tudo bem. A Unesco é uma instituição da ONU. A ONU é uma instituição mundial abarrotada de petrodólares. Hoje os Emirados e também o Marrocos, que não é árabe, mas é muçulmano, a Arábia Saudita acena com possibilidade. O Egito não é também muçulmano, é muçulmano e não é árabe. A Jordânia é árabe. A Jordânia é árabe com paz com Israel, mas tudo isso é muito novo. É lógico. Nós vamos ver muitas cambalhotas ainda ao longo do tempo, mas o que a ONU diz, tanto na área da saúde, pela OMS, quanto na área da cultura, pela Unesco, é uma vergonha, entende? E nós aqui, como eu sempre debato com você, você é contra a minha opinião, mas não tem problema, porque nós somos democráticos, eu acredito que todos os judeus têm que aprender a atirar, tem que ter uma arma legalizada, tem que saber se defender, tem que entrar em tatame para aprender artes marciais, mesmo contra a vontade. A mamãe judia tem que aprender a colocar o filhinho dela no tatame, ensinar o filhinho dela a defender a família, porque não é possível que nós fiquemos apanhando calados aí há tantos e tantos anos, e inclusive Israel também apanha calado. Ainda que tenha um exército espetacular, tem muita coisa que precisava ser feita aí, você sabe muito melhor do que eu, que não é feita porque o mundo torce o nariz. E, na verdade, nós devíamos dar um pé na bunda do mundo e fazer aquilo que a gente tem que fazer. É isso que eu penso. Mas vamos em frente. Fala. Só que esse lado que você apresenta, ele não está totalmente pleno, porque todo judeu deveria aprender a manusear arma, sim. A partir de que idade e até que idade? Não, mas é óbvio, não é um judeu de um ano. Um camarada que eu tenho, eu respondo por ele, a arma é minha, não é dele. Eu é que tenho que resolver isso. É óbvio que é só adulto, não é criança. Por que eu falo isso? Porque na Bíblia você encontra as regras sobre um exército. Escreve a Bíblia, Benessrim Shanava Mala, acima dos 20 anos ele vai ser alistado para o exército. E as pessoas tinham até direito de dispensa se ele está casado no primeiro ano. O senhor tem uma série de regras. Isso é a primeira coisa que eu quero mostrar. Agora, se você se baseia na literatura da Bíblia como uma obrigação de ter um exército, a gente também tem a certeza de que não é apenas a luta física e a arma física de ferro que vai solucionar o problema, porque a mesma Bíblia fala que a gente tem que estar em comunhão com Deus, a gente tem que estar... mas não tenha dúvida, isso aí é fundamental. E outra coisa, quando Deus promete a terra a Abrão, ele não dá a terra para Abrão de mão beijada, Abrão tem que lutar por ela. Tanto lutar do ponto de vista físico dele, de andar para lá e para cá, de abrir mão de certos princípios, de ter que, enfim, brigar pela mulher dele 2 vezes, uma com o faraó e a outra com Avimeleque. Agora, o que eu quero te dizer é que, independente de tudo isso, quando Deus promete uma terra e Abraão arregaça as mangas e vai em frente, ele recebe a terra pelo esforço dele e pela vontade de Deus. Agora, então, só a vontade de Deus, se não houver esforço do homem, não vai adiantar coisa nenhuma. Nós dois sabemos disso muito bem. É verdade que as coisas andam juntas. É o que você falou, toda criança, todo filho, toda mãe judia tem que orientar seu filho a pegar uma arma. Então, a verdade não é que significa que todos têm que ser. A nossa história
nunca foi de maioria. A gente sempre foi a minoria, e essa minoria venceu as maiorias. Seja na história que a gente vai agora, semana que vem, comemorar Hanukkah, que era uma minoria dos Macabeus que venceram o grande império grego. Todos os exércitos que tivemos na Bíblia eram números pequenos, eram 300 soldados contra uma cacetada de milhares de filisteus ou de povos que vieram. Ou seja, nunca tivemos aqui essa consciência de que temos que ser a maioria, ou todos os hebreus, judeus, israelitas tinham que pegar em armas. Não, não quer dizer que todos têm que pegar em arma. Todos têm que talvez estar conectados com Deus para que basta 10 ou 100 ou 300 façam a guerra, porque nós somos instrumentos junto com o poder de Deus. Não é que eu vou falar assim, ok, Deus faz a guerra e eu vou ficar sentado aqui, parado, olhando. Não. Esses exemplos que eu trouxe, por exemplo, dos Macabeus ou do período dos exércitos bíblicos, não são somente no mundo antigo. No mundo moderno, nós somos hoje um Estado de Israel pequeno. Hoje temos 9 milhões de pessoas, mas desde a Guerra da Independência até as últimas batalhas, nós sempre somos minoria. Por mais que o mundo queira mostrar a gente como o Golias e o palestino como o Davizinho, não é bem verdade. A gente tem milhões de muçulmanos ao nosso redor e muito mais poder aquisitivo dos países com petrodólares que financiam guerras e financiam armas para os exércitos vizinhos, e, na verdade, nós, nesse fator aqui, somos ainda minoria. Quando você coloca no papel todos os exércitos que são inimigos com Israel, não falo nem só aqueles que estão longe, sem fronteira, os próximos de fronteira. O número é absurdo. Ainda somos a minoria frente à maioria. E aí parte do princípio que não significa que temos que todos se juntar para uma guerra. O que temos que ser todos é, primeiro de tudo, unidos. Unidos por um ideal, que desses unidos por um ideal vai ter uma representação que vai para a guerra. Se estamos unidos, esse conceito de união não é somente vamos dar as mãos e vamos cantar uma roda. Não, não é isso. O conceito de união é defender uma bandeira. O povo de Israel sempre teve uma bandeira, um Deus, uma literatura, que é a Torá, ou seja, tiveram sempre a sua base filosófica unida. Quando isso acontece de estar juntos, você pode ter 10 soldados ou 300 soldados, o efeito vai ser o mesmo. A primeira vez que eu achei Jerusalém na Torá, talvez você tenha achado antes de mim, porque você lê a Torá há muito mais tempo, com muito mais profundidade. Foi no momento em que Abraão venceu os 5 reis. Aparece o rei de Jerusalém e não era chamado de Jerusalém, mas era chamado de Shalaims, ou alguma coisa parecida com isso. Shalem. Que é a mesma coisa, no final é aquilo ali, é o local e a Jerusalém. Esse cara, que eu, nesse momento, se não me falha a memória, como era o nome dele? Maldusequeu. Melquisedeque. Exatamente. Não? Melquisedeque. Ele é Melquisedeque. Ele é dado como um homem puro, um tzadik. Na minha opinião, ele era um anjo de Deus. Foi o que eu entendi. Não, na literatura ele é o filho de Noé, Sem. Eu não conheço essa passagem, preciso estudar mais. O que eu quero te dizer é o seguinte, de lá para cá, de 4.000 anos para cá, Jerusalém se transformou numa cidade cosmopolita, numa cidade que tem variações de humor, de alimentação, de culinária, de vestimentas, de trajes típicos, de adorações, de idiomas, todas as cosmopolitizações que você pode imaginar do que era uma vila há 4.000 anos atrás, hoje é uma cidade fantástica. E o que eu quero dizer é que no mundo antigo, é aí que eu queria chegar, no mundo antigo Jerusalém era passagem de caravanas e era passagem de rota comercial. E ali havia guerras com essa circunstância. No tempo dos cruzados era a questão do cristianismo. No tempo dos turcos era a questão do domínio do Oriente Médio. No tempo dos ingleses era a divisão do Oriente Médio com a França. No tempo dos muçulmanos, dos árabes, era a impossibilidade dos judeus aparecerem. No tempo dos judeus é coração aberto para todos os povos.
paz para todos os povos, como eu costumo dizer. O que significa hoje Jerusalém para o mundo? Então, olha só, vamos pontuar um detalhe importante. Você falou que Jerusalém é um centro por onde cruzam tudo. A gente precisa corrigir um trecho que é importante. Jerusalém, ela não se encontra no lugar mais central de Israel, ela nem faz parte do trecho das trilhas principais históricas. O Monte Moriá, com a cidade de Shalem, ele está na margem do caminho dos patriarcas. É importante isso porque é lógico que Israel, não Jerusalém, Israel... Então, é bom você dizer o que significa o Monte Moriá, que é o local do sacrifício. Vou explicar. É a parte alta da cidade de Shalem. A cidade bíblica de Malquitzedek, de Abrão se encontrando, é a parte baixa do Monte Moriá. Agora, Israel, sim, serviu de meio do caminho entre Oriente e Ocidente. Todos os povos passaram, mas não especificamente por Jerusalém. E por que eu especifico isso e deixo isso muito claro? Porque, do ponto de vista geográfico, Jerusalém não é central. A pergunta que muitos historiadores fazem, e depois filósofos vão fazer, e sábios vão fazer, é por que o rei Davi escolhe Jerusalém como capital, se ela não está na linha da estrada principal. Hebron está na estrada principal, Nablus está na estrada principal. Agora, a Jerusalém histórica, ela não está em cima da montanha da trilha principal. Por que ela é escolhida lá? Só por um motivo teológico. O lugar onde Abrão teve a revelação. Especificamente, as caravanas não passavam por Jerusalém. As montanhas, quem conhece hoje a parte de estudos das chuvas, né? Existe o que a gente chama as divisórias das águas das chuvas de Jerusalém. Por onde ela passa? Não é pelo Monte Moriá, nem pela cidade de Shalem. Para quem conhece a parte da Jerusalém moderna, onde hoje está o King David, onde está essa parte da cidade nova, lá, bem pertinho, é a parte alta da cidade. Lá divide topografia da cidade de Jerusalém, parte oriental, parte ocidental, ou seja, ali era o caminho principal, ou seja, se o rei Davi quisesse escolher por um lugar central, seria lá, ou seja, tem ali quase 2 quilômetros de distância do trecho principal. Isso é importante porque, para entender que a centralidade de Jerusalém não está pela questão econômica. Até mesmo, alguns vão dizer assim, tudo bem, talvez pela questão de segurança, você tem um vale que protege, que é o vale do Kidron, Cedron, protege de um lado, você tem água que protege, você já tinha parte das muralhas da cidade de Shalem da época que ajudava a proteger, então talvez aqueles eram fatores que importavam para o rei Davi, mas a ampliação da cidade é para a parte alta da montanha, e lá o rei de Salomão, filho de Davi, vai transformar lá no templo de Jerusalém. O próprio rei Davi já tinha ideias de fazer lá, mas o lugar, quem vai se construir, quem vai erger, realmente levantar o templo, vai ser o filho dele, Salomão. Ou seja, lá se torna um lugar central, histórico, bíblico, religioso, político, econômico do povo, vai ser lá o templo, não vai ser no lugar porque tem umas caravanas que passam, porque as caravanas passavam ou pela parte do sul, entrando pelo porto de Gaza ou pelo porto de Jaffa e descia pelo sul para ir em direção ao oriente, ou pela parte do norte, não cruzava por Jerusalém. As caravanas do passado não subiam e desciam montanhas, eles procuravam os vales para atravessar, ou pelo deserto do sul, ou pelos vales que tem no norte, Vale do Israel. Ou seja, do ponto de vista topográfico, é importante entender, porque a gente não justifica Jerusalém como central porque ela está no centro das culturas. Não, ela é central porque é o lugar da revelação espiritual. E é isso que atraiu todas as nações, querendo, olha, essa casa é minha, o meu Deus, o meu templo, isso que atraiu a inveja, a vontade das pessoas quererem dominar, porque a gente sabe que parte do assunto de religião é porque você pode dominar as pessoas, você tem uma cultura que controla as pessoas, isso que muitas religiões ao longo do passado fizeram, controlar as pessoas. As pessoas têm liberdade, o judaísmo não é religião, o judaísmo é espiritualidade, é se conectar com Deus. O que significa hoje Jerusalém para o mundo? É a fonte da bênção para o mundo. Quando Jerusalém está bem, quando Jerusalém está unida, o mundo recebe bênçãos. Quando Jerusalém não está unida, o mundo não recebe todas as bênçãos. Simples assim. Tá, isso é para nós. Agora, o que significa para o mundo Jerusalém, em função de tantos conflitos?
O que Jerusalém significa hoje, que é uma área central de tantos conflitos que o mundo tem lado. O mundo não é do lado dos judeus, o mundo é do lado dos muçulmanos. E eu pergunto a você por quê? Porque não mudou a história. Continuam todos os povos querendo ter a representação religiosa, a minha palavra sobre a tua palavra. Ainda vivemos um conflito teológico. Isso que o mundo não quer assumir, mas na hora que tem... Vou dar um exemplo, ok? Um exemplo clássico. A gente costuma falar que tem a Liga das Nações Árabes e tem os conflitos dos países depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental. Você nunca ouviu falar no século XIX e XX que é uma guerra religiosa? Porque não cai bem nos ouvidos falar que é uma guerra religiosa. Por mais que hoje, quando tem os grupos do Estado Islâmico, que não tem fronteiras nem território geográfico, eles falam que é uma bandeira religiosa, eles sim assumem uma jihad. O Islã assume hoje dizer que é uma guerra santa, mas o mundo cristão, o mundo ocidental, não assume dizer que existem conflitos teológicos, mas no fundo eles não reconhecem Jerusalém como um lugar do povo judeu. Que até mesmo quando tem as palavras sábias dos líderes da ONU, da Unesco, você vê que os líderes religiosos, até mesmo o Papa, fica calado. Ninguém foi contra essa... Me fala uma coisa, o que Jerusalém representa fora da área teológica, fora da área divina, fora da área religiosa? O que Jerusalém significa hoje, na tua avaliação, como cidade? Conta um pouco do que é Jerusalém hoje. Vou te falar, eu como levo muito para passear e gosto, a opção número 1 de passeio sempre é Jerusalém, porque aqui você encontra o chamado mosaico da sociedade humana. Na cidade de Jerusalém você tem essa beleza que, de novo, tirando as divergências, tirando as diferenças que as pessoas colocam como o principal, a beleza se encontra do encontro desse mosaico. Culturas onde você vê todas as raças, todos os idiomas. Você tem esse lado que, como o rei Davi fala, uma cidade que o termo do Salmo é Ir shechubrala yardav, uma cidade que foi feita junta, conectada junta, ou seja, é uma cidade que ela, para ser construída, necessita da união. E quando eu falei que o mundo sofre quando Jerusalém não está unida, não é filosofia e não é só para judeus. O mundo vive de um problema que é muito interessante. Eu não disse que é só para judeus, eu disse que esse é o nosso entendimento. Eu sei, os outros não sabem disso. Não, os outros também devem saber, porque ninguém hoje... A luz está clara para todos. O mundo hoje é muito rico. O mundo hoje tem muitas riquezas. Você é muito otimista. Calma. A Light não está acendendo luz na casa de todo mundo, não. Você está enganado. Escuta até o final. O mundo hoje está muito, muito rico. Mas o problema é que ele está mal distribuído. Luz tem para todo mundo, mas não é distribuído para todo mundo. Esse que é o final da frase. Ou seja, existe hoje riqueza, existe hoje muita coisa boa no mundo, mas é mal distribuído, está na mão de poucos. A grande problemática, a pessoa fala, tem países morrendo de fome. Hoje, pessoas sofrem mais de obesidade do que de fome. No mundo, sofrem mais de obesidade do que de fome. O problema é que é mal distribuído, mal administrado, é desunido. E isso é o papel de Jerusalém. Jerusalém representa a força da união. Na época bíblica, talmúdica, quando você tinha todos esses conceitos de que o poder de Deus representava a distribuição para o mundo inteiro, bonito. Hoje em dia, pode usar qual nome que você quiser, mas é a mesma coisa. Deus manda uma bênção para a humanidade, tem riquezas, países e pessoas enriquecendo com uma facilidade e é mal distribuído. O cara guarda, nem o dízimo ele dá, o cara guarda tudo para ele. Tem alguns poucos idealistas que vão dar, que nem, sei lá, algumas fundações, 50% e vão doar para algumas entidades e para algumas ações. Agora, parece que uma parte das ações é do tipo, vamos para o espaço, vamos descobrir o que tem em Marte. O cara não consegue salvar as florestas, o cara não consegue salvar as doenças que tem aqui na Terra, o cara quer salvar Marte. Então, o problema é mal administrado todo esse dinheiro e má distribuição do dinheiro. Então, a luz existe, mas ela é limitada para todos. Alguns controlam a chave, entendeu? Eu queria que você esquecesse por um minuto a questão da fé e falasse de Jerusalém como cidade. É isso, é uma cidade cheia de mosaico. Você consegue andar entre o novo e o velho, com a parte de pedras,
das partes que são dentro da lei da municipalidade, que preservam uma fachada de pedras para manter uma uniformidade, junto com a modernidade. Você consegue ter os museus premiados no mundo inteiro, você consegue ter uma universidade que tem patentes de agritech para o mundo inteiro, que vem acontecendo, distribuindo tecnologia para o mundo inteiro, ou seja, a Jerusalém ela é esse contraste do velho e do novo. Você consegue encontrar a tradição e a modernidade. Isso é a beleza de Jerusalém. A beleza de Jerusalém é você encontrar a parte da alimentação com o sabor oriental e o sabor ocidental. Você consegue encontrar os idiomas mais antigos do Oriente e os mais modernos. Você consegue ter uma fusão. Isso é a beleza de Jerusalém. Como é que você está vendo aí a relação, tirando os terroristas, a relação judaico-árabe ou judaico-muçulmana na cidade? Então, dentro de Israel tem um problema sério, que é o problema da liderança que controla informações, que controla a educação. Dentro do mundo islâmico, dentro de Israel, o mundo islâmico ele é muito politizado e muito pouco democrático. Ou seja, vou dar um exemplo clássico. Na Jerusalém Oriental não tem televisão que mostra a TV a cabo israelense. Só mostra os países islâmicos. Isso é uma ditadura. Ou seja, o muçulmano que está do lado de lá, pertinho da cidade velha, do lado de lá da chamada Oriental, ele não tem acesso à cultura que Israel promove para o mundo inteiro. Entendeu? Ou seja, ele não sabe. Ele só vai saber aquilo que o líder religioso vai falar na mesquita ou o professor vai falar na sala de aula para ele. Então ele vai ver na rua, é igual à Idade Média, quando falavam do judeu que é assim, 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 sem nunca ter visto um judeu. Então, o muçulmano hoje, nos lugares fechados, ele não tem acesso à cultura aberta, ele não sabe o que é o israelense moderno. Existem outros que são já bem abertos, mas esses daí são religiosamente fanáticos, achando que, olha, vamos voltar a ter a Palestina de 100 anos atrás. Não conseguem entender que o mundo evoluiu. Não existe isso de tomar a força como foi feito no mundo islâmico há 1.400 anos atrás, nem como foram feitos nas cruzadas há 1.000 anos atrás. Não vai funcionar pela força. Porque a gente tem aqui uma crença que é muito maior. A gente fala que o povo de Israel ele não tem medo de tempo longo. Ou seja, o tempo pode demorar, vai chegar a nossa hora. Ou seja, a gente tem um Derech Haruká, um caminho longo. A gente tem tempo. Não temos pressa para nada. Esperamos 3.000 anos desde o rei Davi até os dias de hoje para ter Jerusalém de novo como capital. Então não temos pressa. Como é que vai o Knesset com a nova formação, com árabes no governo? Difícil. É difícil porque você tem alguns problemas que são civis muito sérios, que é a violência entre os muçulmanos, a violência urbana. Isso é muito problemático, tanto na Galileia quanto no Negev, como nas cidades como Lod e outras mais. É uma violência tremenda e não tem controle sobre isso. Isso não adianta o governo ser de direita ou de esquerda. As pessoas não percebem que o problema é cultural. A cultura islâmica é uma cultura bárbara, não é de hoje, é de 1.400 anos. Querem resolver pela força a dignidade da família, vão lá e matam o outro porque paquerou a mulher do outro. Ou seja, a intolerância e a violência, a barbaridade é muito grande. Então não adianta colocar milhões do governo na mão de um partido islâmico, porque não vai mudar a questão cultural. Enquanto não tiverem predisposição para se abrir para o mundo da tolerância, o que não é dentro do Islã, né? O Islã não é uma religião tolerante, por mais que as pessoas falam a religião do amor, é porque não conhece a religião a fundo, porque ela fala no início, começa amando, depois degola, faz igual o profeta, degolou, degola, todo mundo degola e está fazendo o exemplo é o profeta. Então, não é exatamente a religião do amor. Então, é um problema cultural, não adianta pôr dinheiro na mão de governo ou de partido de direita ou de esquerda. É uma tentativa, vamos dizer assim, paliativa, colocar band-aid e metiolate em cima do problema. Se vai curar? Eu acho que não. Infelizmente, não tem solução para essa questão cultural. Como é que vai a produção artística em Jerusalém? Pintura, música, esporte? Capital. É a grande capital. Você tem aqui os melhores museus, você tem aqui as universidades, você tem os lugares de show. Agora, esporte ainda continuamos deixando a desejar, né? Seja no futebol, seja no basquete. Temos alguns times que vão representar um pouco nas ligas europeias, mas ainda deixa muito a desejar.
Então é um problema. A gente não é forte na parte do esporte, da parte física. A gente vai comemorar Hanukkah e a vitória dos macabeus versus os gregos é um pouco disso. Nas Olimpíadas a gente não vai dar muito sucesso. Talvez nas Olimpíadas da matemática, nas Olimpíadas da física, mas nas Olimpíadas da força física não é o nosso forte. Como é que o cidadão médio israelense vê a cidade de Jerusalém? Jerusalém, como eu falei, é dividida, né? É mosaico, né? E tem isso também. Uma parte grande da sociedade israelense, talvez metade dela, não vê Jerusalém como capital. É como o Estado é dividido. O Estado, nas suas questões partidárias, é dividido entre direita e esquerda. Então, aqueles que pensam muito na filosofia esquerdista não vê Jerusalém como capital, não vê Jerusalém como sua cidade importante. E, lamentavelmente, tem até israelenses que nem pisam em Jerusalém. Ou seja, só vem para Jerusalém se foi uma obrigação, se for quando ele estava no serviço militar ou quando ele estava na escola, num passeio escolar. Se for por uma opção, ele não vem para Jerusalém. Isso não é de hoje, isso sempre foi assim. Eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, uma das primeiras vezes que eu viajava para Jerusalém, dei carona para um soldado, e a gente já dentro de Jerusalém, me avisa quando chegar em Jerusalém. Eu falei, a gente já está dentro de Jerusalém. Quer dizer, ele nunca tinha vindo para Jerusalém. Um soldado, 18 anos, que mora, um israelense. Ou seja, essa é uma realidade que tem a ver um pouco com a questão política. As pessoas, de tanto que batem na tecla, Jerusalém é dos muçulmanos, e a gente quer a paz, está disposto a devolver qualquer terra para ter paz, uma visão meia cegueta, podemos dizer, porque não existe isso. Israel sempre deu e nunca teve paz. Ou seja, dar não é o sinônimo de paz, né? Marcel, onde é que se come o melhor falafel e o melhor hummus e a melhor shawarma em Jerusalém? Você quer fazer uma guerra agora? Se eu falar um, o outro vai falar eu sei que todo mundo aí faz o melhor falafel, a melhor hummus e o melhor shawarma, eu sei que a coisa é feia aí, nesse aspecto. Nesse aspecto, eu particularmente, eu posso dizer que eu gosto de 2 lugares específicos para comer um hummus com falafel. Mas não falafel no sanduíche ou falafel no prato. Eu particularmente tenho 2 lugares que eu gosto no centro da cidade. Um é chamado Pinat e outro é chamado Ben Sira, bem no centro, nas ruas principais. Agora, tem gente que vai falar que em Jerusalém tem o famoso, na Cidade Velha, lá, o Abu Musa, o Abu sei lá o quê. Eu não como. Por uma questão assim de princípios, pessoas que querem boicotar e querem odiar o meu país, o meu estado, eu não vou chegar e apoiar eles. Enquanto você não for me apoiar como estado, eu também não vou te apoiar como negócio. Ou seja, eu sou bem honesto nesse sentido. Olha, beleza. É bom que a gente escute as coisas como elas são para cada pessoa. Eu respeito a pessoa, se você tiver, olha só, se você tivesse... Eu pagar ele. Eu não pago a conta dele, ele vai pagar a minha. Vamos imaginar que você foi convidado pela ONU, essa instituição canalha, para fazer um discurso sobre Jerusalém. O que é que você diria lá? Olha, o nome Jerusalém por si só já diz, né? A palavra Jerusalém vem de 2 nomes, Irá e Shalem. Monte Moriá, o lugar do temor, o temor a Deus, e Shalem, de Shalom, de plenitude. São 2 conceitos que isso representa Jerusalém. Por um lado, a questão religiosa, a questão do temor a Deus, e por outro lado, a plenitude, o mundo numa boa, as pessoas satisfeitas. Ou seja, esse é o assunto que permeia por toda a cidade de Jerusalém. As pessoas vivem nesses 2 extremos, uma relação com Deus, o temor de olha, eu tenho que fazer a coisa certa, não posso errar, não posso pisar na bola, tenho uma expectativa grande como povo, um povo escolhido por Deus, um povo dito, o povo do livro, que tem que representar a luz, é uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, a plenitude, está tudo numa boa, não falta nada, e isso não é uma verdade, né? A gente vive esses extremos, mas isso não é uma verdade. O mundo é sempre falho, o mundo é sempre, não tem plenitude no mundo material. A gente sempre falta alguma coisa. E isso é uma criação divina para a gente ter um estanque, um empurrão para continuar correndo e procurando preencher. Se está tudo bem, então as pessoas param. As pessoas não têm mais objetivo. Se está tudo bem, a pessoa não tem esforço para fazer nada. Na filosofia judaica é assim que funciona. Onde é a paz verdadeira é o cemitério. O cemitério é a paz verdadeira. O mundo que a gente vive é um mundo incompleto, para a gente correr atrás da perfeição, para a gente correr atrás de preencher.
Isso é Jerusalém. Você tem os dois ambientes. De um lado você quer chegar na paz. Na hora que você tem a paz, está faltando, tem temor, falta alguma coisa, não estou pleno. Ou seja, andam juntas, porque é como se fosse um motorzinho da gente continuar vivo. Então, Jerusalém é contrastante, mas é só quando a gente busca chegar nesse processo de busca que a gente vai chegar no topo da montanha. Ninguém chega nascendo no topo da montanha, todo mundo começa de baixo. Isso é Jerusalém, subir no Monte Moriá é um processo, crescer, subir. Então, quem acha que Jerusalém é tudo perfeito, não é perfeito. E nunca vai ser perfeito enquanto não tiver uma união de todas as nações e uma paz plena. Mas essa paz plena é messiânica, é um mundo utópico. Até chegar lá, a gente espera que chegue nos nossos tempos de vida, mas estamos aí há 2.000 anos, 3.000 anos esperando 2.000 anos à volta do templo, né? Então, quem sabe quando vier o templo a gente possa ter uma Jerusalém dessa pacificada, como diz o profeta Isaías, mas até lá, só que você falou da ONU, né? A ONU se baseou na hora de declarar Israel pelo direito bíblico, né? Então, que eles olhem a fonte. Tá certo. Marcel, eu fiz um documentário filmado por mim, com muitas entrevistas, com imagens espetaculares, com a declaração de independência de Israel no meio, em 1948, por Ben-Gurion, as posições dos presidentes americanos com relação à embaixada dos países deles, do país deles em Jerusalém, e nós vamos disponibilizar esse filme em alguns momentos aqui, não vai demorar muito, isso vai estar na rua. E eu convido a todos vocês que têm interesse em Jerusalém que assistam o nosso documentário, porque realmente é um espetáculo emocionante e vale a pena ver, porque seja você muçulmano, cristão ou judeu, você certamente vai se emocionar, porque ali tem matéria para todos os gostos, para todas as religiões, para todas as fés, para todas as tradições, para todas as culturas, e vai ser realmente um show. E eu quero dizer a você, Marcel, que nós chegamos ao final da nossa conversa, e você tem os microfones e as câmeras do nosso papo no Instagram à tua disposição para que você se despeça e faça as suas considerações finais. Eu quero te agradecer, deixar um beijo para você e, se Deus quiser, no ano que vem em Jerusalém com você e, sem dúvida nenhuma, numa viagem que nós vamos fazer juntos com a minha família. Um beijo para você, meu querido. Obrigado. Algumas palavras para terminar, assim, eu vendo um pouco dos comentários que as pessoas falam, existem muitas lendas e muitas historinhas contadas sobre Jerusalém. Eu sugiro para as pessoas que gostem de buscar verdades e buscar a fundo, que não fiquem limitados a mensagens de internet. Ou seja, procurem conversar com historiadores, procurem ler livros, que assim a gente vai ter muito mais respostas sobre o que representa de verdade Jerusalém. Hoje em dia, como a gente vive uma sociedade, às vezes, muita superficialidade, as pessoas olham Jerusalém só por fora, olham só o que tem na fachada e esquecem de ver que tem muito mais camadas por dentro. Jerusalém é uma cidade cheia de camadas arqueológicas, então assim também a história dela é cheia de camadas. Não se peguem somente com algumas frases bonitinhas, alguns folclores que colocam, porque tem muita coisa por trás, muitas vezes política e muitas coisas com tendências religiosas que são colocadas. Então, quem quiser conhecer a fundo, podem me procurar, que eu indico livros para ler, indico material para pesquisar. Não tenho todas as respostas, mas a gente passa a vida inteira estudando, então a gente procura orientar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. E eu sugiro a você que, se você tiver interesse em Jerusalém, nos aguarde, porque dentro em muito breve nós vamos trazer para você, e você vai ter a oportunidade de conhecer com profundidade tudo o que aconteceu em Jerusalém desde 1947 até nossos dias, passando pela Guerra dos 6 Dias, que unificou Jerusalém com a vitória do Estado de Israel sobre os países árabes vizinhos, principalmente sobre a Jordânia. Temos certeza que o documentário Jerusalém de Ouro vai surpreender a todos vocês, porque é um trabalho sensacional, feito pela nossa equipe de Menorá, e que vai trazer a você verdadeiras luzes sobre a cidade sagrada do rei Davi. Até lá!